Muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Hoje, dia 9 de junho de 2023, sexta-feira, queremos colocar diante de você a trajetória de mais um personagem bíblico. Quem tem acompanhado nossos estudos lembra que ultimamente nós estamos numa série de estudos sobre personagens da Bíblia para, com eles, entender melhor a missão e os propósitos de Deus e também, analisando sua vida, sua trajetória, estar mais firmados na palavra de Deus. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, vou conduzir esse momento de estudo bíblico hoje. Qual será o nosso personagem? Bom, logo vamos conhecê-lo. Numa época em que ainda não havia seminários de teologia nos moldes dos de hoje, um jovem pastor se destacou na missão e no trabalho da igreja cristã primitiva. E ele é assim lembrado como um jovem pastor. Seu nome? Timóteo. Ele é o personagem do estudo bíblico de hoje. Por que nós escolhemos o pastor Timóteo? Uma das razões é porque amanhã, dia 10 de junho, é lembrado mais uma vez o Dia do Pastor. E aí é importante olhar o que Deus tem a dizer para o pastor e o que Deus tem a dizer através do pastor para a vida e para o trabalho da sua igreja aqui na terra. Então, convido você a acompanhar esse estudo, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos olhar alguns textos das epístolas, vamos também olhar as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo, e assim conhecer melhor este personagem e, sobretudo, conhecer a missão que Deus realizou através deste personagem. Pois bem, nós não sabemos muito a respeito da vida de Timóteo. O que sabemos é o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente lá a partir do capítulo 16. E lá nós temos então as principais informações através da vida, ou sobre a vida e sobre o trabalho deste pastor. O que nós sabemos é que ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Conhecemos também a sua avó. Lembram? A mãe Eunice, a avó Lloyd. Elas são mencionadas de uma maneira toda especial na segunda carta que o apóstolo escreveu a Timóteo, lembrando como elas foram importantes na vida de Timóteo. E também sabemos que o apóstolo Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Então, sobre a formação de Timóteo, o que se sabe é que o próprio apóstolo Paulo o preparou para ser pastor. E a partir da segunda viagem missionária, Timóteo é companheiro do apóstolo Paulo em muitos trabalhos e em muitas viagens. Vamos conhecê-los. O que se sabe é que Paulo deve ter tido contato com Timóteo, com sua mãe e sua avó, na sua primeira viagem missionária. Atos, a partir do capítulo 13, descreve a primeira viagem missionária. E como Paulo chegou numa cidade chamada Listra, hoje pertencente ao que nós conhecemos como Turquia. E lá ele teve contato com Timóteo, sua mãe, sua avó, e lá se estabeleceu uma igreja.
E provavelmente nesse momento é que tanto a mãe como a avó e o próprio Timóteo conhecem o Salvador Jesus. Timóteo foi educado em toda a tradição judaica, em toda a lei do Antigo Testamento. Ele conhecia isto desde a infância, mas certamente pela pregação de Paulo, ele conheceu Jesus, que é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Isso aconteceu na primeira viagem missionária. Algum tempo depois, quando o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, chega novamente a Listra, ele ouve o testemunho de muitos cristãos a respeito de Timóteo, que falam dele de uma maneira muito positiva, da sua fé e também da sua atuação na igreja. Por isso, o apóstolo Paulo agora quer levar Timóteo para ser seu cooperador na sua equipe na continuação das viagens missionárias. E aí nós vamos ver em vários momentos, em várias epístolas de Paulo, que ele faz referência à importância de Timóteo, que agora o acompanha em seus trabalhos. Se você está com a Bíblia aberta, vamos ver alguns desses destaques. Por exemplo, no final da epístola que Paulo escreve aos Romanos, e tanto quanto sabemos, nessa ocasião, Paulo se encontra na cidade de Corinto. E lá no final da epístola, nas saudações e conselhos finais, ele escreve assim: Timóteo, meu cooperador, manda saudações. Uma prova de que Timóteo está com Paulo lá na cidade de Corinto. Uma outra referência agora é na epístola, deixa eu achar aqui, na própria epístola que Paulo escreve aos Coríntios. Então ele começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, quando ele escreve aos Coríntios, provavelmente ele está em Éfeso, ele também menciona o irmão Timóteo. Lá no final da primeira epístola, no final da primeira epístola, ele escreve assim: e se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque ele trabalha na obra do Senhor como também eu. Então, vemos Timóteo junto com o apóstolo Paulo. Na carta aos Filipenses, e esta carta o apóstolo está escrevendo de Roma, quando ele é prisioneiro, e ele começa a epístola assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive diáconos e bispos que vivem em Filipos. Então aqui nós vemos o jovem Timóteo junto com o apóstolo Paulo, até na sua prisão lá em Roma. Também na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo inicia assim, a primeira: Paulo, Silvano e Timóteo. E eu destaco dessa epístola, lá no capítulo 3, algo bem interessante, que o apóstolo, escrevendo aos cristãos de Tessalônica, ele menciona um fato que aconteceu enquanto ele estava em Atenas, na Grécia. E ele escreveu assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para fortalecer e animá-los na fé. Paulo está em Roma, mas ele está em Atenas, mas ele está inquieto. Ele anseia por notícias da igreja de Tessalônica.
E então, posteriormente, ele escreveu assim: como eu estava aí ansioso, eu fiquei sozinho em Atenas e mandei Timóteo até vocês. E no verso 6, ele continua: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo de vocês, ou vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, estamos mais animados. Então, observaram aí a importância de Timóteo. Paulo o envia para diferentes lugares para animar cristãos, para ter notícias e para solidificar o seu trabalho. Então, referências assim bem interessantes. Contudo, agora eu quero enfatizar algumas coisas que o próprio apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo, porque, como mencionei antes, em 2 momentos, Paulo escreveu 2 epístolas ao pastor Timóteo, e elas, junto com a epístola de Paulo a Tito, são conhecidas como as cartas pastorais, com orientações ao pastor e também com orientações da igreja sobre como receber e acolher o pastor. E então eu acho que isso é importante relembrar neste momento em que, mais uma vez, lembramos o Dia do Pastor. Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, provavelmente da cidade da Macedônia, lá por volta do ano 62, 63. E ele começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, começo de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Aqui Paulo enfatiza isso, que ele é seu filho na fé. No capítulo 2, ele lembra ao pastor Timóteo algo que é essencial no ministério, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo por resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Paulo lembra ao pastor Timóteo aquilo que é básico na pregação e no ensino de um pastor. Existe um só Deus e um só mediador, intermediário entre Deus e a humanidade, que é o nosso Senhor Jesus. No capítulo 3, Paulo enfatiza algumas qualificações do pastor. E é importante relembrá-las. Ele começa assim, capítulo 3, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e não dado ao vinho. Não violento, inimigo de conflitos, não avarento. Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Qualificações importantes a serem relembradas. No capítulo 4, ele exorta o jovem pastor para que ele continue fiel ao ministério que ele recebeu. E lá no verso 14 ele diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério.
o que ainda acontece hoje por ocasião da ordenação e da instalação de um pastor, quando então ele recebe a imposição de mãos, ou acontece a imposição de mãos, enfatizando o dom que ele recebeu de Deus e que é confirmado pela igreja. Ele também pede que o pastor Timóteo se alimente com a palavra da fé e da boa doutrina. A palavra da fé e da boa doutrina. E assim por diante. No capítulo 5 tem outro detalhe significativo. Paulo o orienta como ele deve lidar com as pessoas, como ele deve tratar as pessoas. E ele diz assim: não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorta-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Acho extraordinário isso aí, como o pastor lida com as pessoas. E Paulo usa essa ilustração. Ele diz: lide com as pessoas do jeito que você lidaria com seu pai, sua mãe, seu irmão ou com a sua irmã. No final do capítulo 5, Paulo lhe dá vários conselhos, e entre eles um bem interessante. Lá no capítulo 5, verso 23. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu acho que isso ilustra um pouco o estilo de vida do pastor Timóteo, que acompanha Paulo em muitas situações complicadas. E isso mostra também que a alimentação não é das melhores, porque hoje se está aqui, amanhã se está lá. Viagens muito mais complicadas do que nos dias de hoje. E isso traz também para o pastor Timóteo problemas de estômago e outros problemas de saúde. Se lá no capítulo 3 o apóstolo diz que o pastor não deve ser dado ao vinho, não deve embriagar-se com vinho, não deve deixar-se dominar por vinho ou por qualquer outra coisa, aqui ele diz: um pouco de vinho vai fazer bem para o seu estômago e para os seus problemas de enfermidade. Bem interessante. Ainda no capítulo 6, ele lembra ao pastor Timóteo que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E ele lembra assim: nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele ainda lembra que aqueles que gananciosamente correram atrás do dinheiro, eles também foram, digamos, dominados por Satanás neste aspecto, porque ele lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isto na primeira epístola. Já na segunda epístola, e ela tem um valor assim sentimental para o apóstolo Paulo muito grande. Tanto quanto sabemos, esta foi a última epístola que Paulo escreveu, e ele a escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Neste momento, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele está sozinho, e ele até anseia pela vinda de Timóteo para que Timóteo fique com ele. Paulo sente que a sua jornada terrena está chegando ao fim. Por isso, lá no capítulo 4, ele escreve assim, capítulo 4, verso 7. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está assegurada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas
também a todos que amam a sua vinda. Notamos aqui palavras de despedida do apóstolo Paulo. Completei a carreira, guardei a fé, mas a coroa da justiça de Deus está guardada para mim, e eu vou recebê-la, e também vão recebê-la todos aqueles que confiam nele, esperam nele e amam a sua vinda. Como disse, Paulo está em Roma, sozinho. Na carta aos Colossenses, se não me falha a memória, ele diz que foi abandonado por alguns colaboradores, que se sentia sozinho, de certa forma deprimido, e ele afirmou que só Lucas está comigo. Por isso ele gostaria também de ter a presença de Timóteo. E ele começa essa segunda epístola com essas palavras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa de vida em Cristo, ao amado filho Timóteo. No verso 3 ele escreve: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo escreve a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Que bonito! E mais uma vez no verso 6, ele lembra a Timóteo de que ele recebeu o dom. Por esta razão, venho lembrar-lhe que avive ou reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Mais uma vez ele lhe lembra: ora, você foi consagrado pastor, né, pela vontade de Deus, e também consagrado pela igreja, pela imposição de mãos do próprio Paulo e do presbitério, como nós vimos na primeira epístola. Lá no verso 6 ele diz: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participe comigo. Chamo a atenção para essa palavra, né? Como é importante, muitas vezes o pastor tem necessidade disso, que outros participem com ele, né, das dificuldades, das provações, das tentações e também, às vezes, dos sofrimentos que o ministério pastoral impõe. No capítulo 2, ele lembra uma outra coisa importante para que Timóteo, na sua condição de pastor, cumpra. Quanto a você, meu filho, capítulo 2, verso 1, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para ensinar outros. É importante que o ensino na igreja seja multiplicado. E Paulo lembra isso a Timóteo. Ele não vai ser o único a ensinar, mas ele também precisa preparar pessoas que vão ensinar. Outra palavra muito especial no verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra não está algemada. Algo que o pastor tem que ter consciência. Nas mais diferentes circunstâncias, em meio a adversidades e problemas, a palavra de Deus liberta. Ela não está presa, ela não está algemada, mas ela liberta. Lembro, né, para finalizar, né, este momento de estudo bíblico,
aquela palavra do capítulo 3, a partir do verso 14. Poderíamos dizer assim que é a palavra especial de Paulo ao seu filho na fé. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se há uma palavra especial que Deus pode nos dizer através deste pastor Timóteo, é esta. Uma, combate o bom combate da fé. Outra, permaneça naquilo que você aprendeu. Você conhece as sagradas letras, elas podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na fé. Querida irmã, querido irmão, que também através deste personagem, um pastor, um jovem pastor, Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha vontade de, na próxima sexta-feira, estar conosco para mais um personagem. Não vou dizer o nome do próximo personagem. Esteja conosco e acompanhe, porque muito Deus tem a dizer à nossa vida, aos nossos corações, através do testemunho destes personagens bíblicos que mostram o que Deus fez na vida deles e o que Deus fez através deles na vida da igreja. Um grande abraço, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos.